Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Israel Miranda e este vídeo é o vídeo número 2 sobre genealogias. Uma sugestão que um inscrito aqui do nosso canal, que é um querido irmão amigo, que é o querido irmão Giovanni Real, sugeriu que eu falasse um pouquinho das genealogias, aquelas mais abrangentes do Antigo Testamento. Hoje eu vou essencialmente trabalhar com vocês sobre consciências importantes que devemos ter sobre as genealogias, ou quando vamos ler as genealogias, que ajudarão a aliviar uma possível chatice na leitura da genealogia. Eu penso que ter essas consciências, ou então esses pressupostos na cabeça sobre a genealogia e principalmente sobre sua importância, ajudam a atenção de ler, ou então quando lemos um texto que está cheio ali de nomes, e fulano gerou fulano. E como vocês sabem, o Antigo Testamento é o texto da Escritura que mais tem genealogia. Até porque o Antigo Testamento é um texto, na sua maioria, narrativo. E como vai narrar a história de Israel, então nós temos ali vários textos que trabalham a questão da genealogia. Mas um ponto fundamental que nós temos que ter na cabeça, aqui talvez umas 5 ou 6 dicas, o que temos que ter na cabeça quando vamos ler uma genealogia, que pode ajudar a ler e ter uma outra percepção. A primeira delas é ler a genealogia compreendendo que elas podem nos ajudar a esclarecer questões que podem ser levantadas enquanto lemos a Escritura de forma geral. Digamos, as genealogias, elas podem conter respostas a dúvidas que nós temos. Lembra um princípio hermenêutico que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Sim, as genealogias podem nos ajudar com relação a isso. Um exemplo, quando nós lemos a Escritura de 1 Samuel, nós vimos que Samuel foi sacerdote. E a Bíblia diz que eles moravam em Efraim. E a Bíblia faz questão de mencionar que o pai de Samuel, Eucana, morava aí nas regiões montanhosas de Efraim, e parece que o texto também dá a entender que era efraimita, né? Ou Efrata, né? Mas a pergunta que se não se cala, por exemplo, quando lemos a Escritura é: quando nós lemos a instituição do sacerdócio, a partir da instituição do povo de Israel no deserto e também em Levítico, nós vimos que os sacerdotes deveriam ser o quê? Descendentes de quem? De Levi. E de Levi, que vem especificamente talvez ali um pouquinho, tem que ser levitas. E os levitas são aqueles que fariam o quê? Que não iriam ter uma terra, iriam ter terras que iriam receber das demais tribos, digamos, não ter uma tribo, né? Porque a herança dos levitas era o próprio Senhor. E como então que Samuel de fato se tornou sacerdote, se ele aparentemente não era levita? As genealogias nos ajudam a responder essa pergunta. Por exemplo, quando você lê apenas Crônicas, capítulo 6, nos versículos 16 ao 28, nós percebemos, por exemplo, que Samuel, seu pai, Eucana, pertencia à tribo de Levi, que era, acho que da região aí de Corá, e por causa disso, então, podemos perceber que ele o aceita como sendo o quê? Como sendo um dos possíveis sacerdotes a ser instruído ali nos caminhos do Senhor para o sacerdócio. Isso é um ponto fundamental que as genealogias podem ajudar a clarear, não nesse texto com relação a isso, mas com relação a outros textos também. Portanto, podemos dizer que Samuel sim era da tribo de Levi. Então, e por que então que eles moravam em Efraim? Porque os sacerdotes ou os levitas não tinham uma tribo. Eles recebiam o quê? Recebiam cidades nas várias partes da nação de Israel. Por quê? Porque a herança deles estava no Senhor. Então Samuel estava apto em termos de que, conforme orientava a lei, para ser um sacerdote no contexto de Israel. Uma segunda coisa também que as genealogias podem nos ajudar ao estudarmos elas e devemos estudar com essa consciência, é que elas podem clarear sobre quem é quem na Escritura. Você já percebeu que na Escritura nós temos nomes repetidos, José, Jacó. E esses nomes nós temos que entender
Quando nós lemos a genealogia consegue nos ajudar a localizar os nomes no período em que eles viveram, porque às vezes os nomes se repetem, mas em etapas distintas, um pouquinho antes, outro depois. Isso ajuda a clarear quem é quem no contexto que estamos estudando a escritura. Tem gente que tem o nome, por exemplo, de Eliezer, que viveu ali no tempo, talvez de Moisés, outro mais à frente. Tem um Jacó, aí que vem filho que o pai que dá o nome à nação de Israel, e tem um Jacó que é o pai de José, aí no contexto do Novo Testamento. Então você consegue se situar no contexto histórico ali da escritura quando você então estuda ou lê a genealogia. É por isso que é fundamental não pulá-las, né? Um outro ponto também que podemos pensar aqui quanto à genealogia é o quanto ela reforça a confiabilidade histórica da escritura. Sério. Tem gente que acha que a história bíblica é um mito, são histórias criadas, inventadas e não são reais. E a genealogia nos ajuda a reforçar o quanto a escritura é confiável historicamente. Quando nós estudamos, por exemplo, a confiabilidade histórica de livros antigos, geralmente nós pensamos em alguns critérios, né? Nós temos o critério das evidências internas, critério das evidências externas, temos depois então critérios ali de... Quando a gente fala de evidência interna, está falando de testemunhas oculares, temos ali, passamos também pelo critério das cópias ou então biográficas, e depois temos ali então as evidências arqueológicas. Perceba, internamente as testemunhas oculares do contexto bíblico podem nos ajudar a mostrar o quanto ele é confiável historicamente. As evidências externas são aquelas citações e menções de textos, de pessoas, de nomes que viram próximo do contexto bíblico, que também menciona, faz referência ao contexto bíblico. No caso, tem ali os pais da igreja, tem ali os contextos ali da patrística, e não só, também outros indivíduos extra, né? Historiadores como José e também alguns romanos como Tácito. E em termos de biografias, ou em termos tem a ver com o que tem a ver com as cópias daqueles livros, e também tem a evidência com relação à questão da arqueologia. E a genealogia nos ajuda a reforçar o quê? Porque muitos nomes das genealogias foram de fato reconhecidos por muitos materiais arqueológicos comprovando que eles existiram. Davi, por exemplo, Ezequiel, por exemplo, são nomes todos que são comprovados pela arqueologia que de fato essas histórias, esses nomes existiram, são nomes reais. Então a genealogia bíblica ajuda a fazer o quê? Ajuda a reforçar que a Bíblia é um livro historicamente confiável, que é um texto, uma história real, os nomes estão ali, são nomes que são verídicos. Um quarto possível ponto interessante, temos que ter na cabeça também com relação à genealogia, é o quanto elas mostram o interesse de Deus nesse envolvimento na história com pessoas, né? É fundamental que a gente tenha isso em mente, porque percebemos que estamos ali, não é algo vago, são pessoas específicas que estão sendo mencionadas e com quem Deus se relaciona, com quem Deus trata. E nós vemos então a relação do Criador com outras pessoas na história do povo de Deus, na história de Israel. Então essas demonstram o quanto Deus sempre esteve interessado no ser humano e como Deus inclui o ser humano no seu projeto de redenção, e como nós percebemos. Uma quinta leitura, pressuposto fundamental que nós temos que ter quanto à genealogia, ou quanto elas apontam para o cumprimento da Escritura, né? Nós vimos o quanto o que se promete no texto bíblico, em profecia, e alguns nomes nós vemos se cumprir onde? No Novo Testamento, no contexto, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo. Então, as genealogias também ajudam a reforçar muito isso aí do cumprimento das profecias da Antiga Aliança para a Nova Aliança. E talvez por último, as genealogias também servem para mostrar o caráter de Deus, também servem para
para mostrar ações adequadas que nós como seres humanos temos que dar. Por quê? Porque elas nos mostram não apenas os nomes, alguns nomes têm também narrativas dentro dela. Nós temos, por exemplo, nomes como um texto de um cara que ora, o nome dele foi Jabes, ou Jabes, que ora, e nós sabemos sobre ele porque está na genealogia. Portanto, é fundamental ler com atenção. Ler com atenção porque você pode encontrar ali mais informações do que só o nome sendo citado. Você encontra ali relacionamentos de homens com Deus e que revelam o caráter de Deus e também a resposta adequada do ser humano. Então, se eu tivesse que dar alguma dica com relação à interpretação da genealogia, a primeira seria: sempre compreenda com a questão da atenção. Leia elas com atenção, porque elas podem lhe dar informações que podem suprir lacunas em um contexto que você não compreendeu. Como o quê? Como, por exemplo, o texto ali de 1 Samuel e Crônicas, que vai nos reforçar quando Samuel era levita. Também pode nos ajudar a dar informações com relação a quem é quem. Então temos que estar atento. Você vai encontrar outros nomes de gigantes, por exemplo, na escritura, e tem um texto em Crônicas, por exemplo, que às vezes se confunde os gigantes, mas se você ler com atenção, você vai conseguir perceber as informações que estão ali nas genealogias. Então, primeiro ponto com relação a como devemos ler, leia com muita atenção. E por que eu falo leia com muita atenção? Porque a tendência é que a gente queira ler muito rápido, apressadamente, porque percebemos que é algo sem importância. E como é algo sem importância, quer saber? Não, coisa chata, vou ficar lendo aqui, não vai dar em nada. Não quero. Então o caminho é fazer o que? O caminho é ler com atenção para que você perceba que elas podem responder possíveis perguntas que você tenha ao ler um texto bíblico. A segunda dica é: leia com esses pressupostos que eu já te falei. Tenha na cabeça a importância que elas têm. Tenha na cabeça o quanto elas são úteis para o texto bíblico, são úteis para a nossa vivência, são úteis para aquilo que é a escritura e também a nossa compreensão dela. Isso também é um ponto fundamental ali. E terceiro, leia elas também com que? Tendo em mente a ideia da escritura como um drama. A Bíblia é uma narrativa. E o Antigo Testamento em particular é o quê? É a construção de uma narrativa que nos leva para o ápice dela, que é a encarnação do Verbo de Deus, que é Cristo. Isso quer dizer o quê? Você tem que ler as genealogias tendo isso em mente, entendendo que aquilo que está se decorrendo ali, se contando ali, embora começa ali e termina no mesmo livro, entenda que aquilo é uma espécie de algo que está em parte dentro de uma narrativa macro, de uma narrativa maior da Escritura. E elas podem nos ajudar a fazer o quê? A nos fazer conduzir até um fio condutor da história que nos leva até o ponto mais alto dessa história bíblica, que é a Jesus Cristo e sua encarnação. Um exemplo disso é mesmo a genealogia de Mateus, né? Que começa em Abraão e vai até Jesus. A de Lucas vai mais longe, começa em Adão e vai até Cristo. E essa é a história da Escritura, ou pelo menos essa é parte fundamental da história da Escritura, de Gênesis até Mateus, até a encarnação do Verbo, onde nós vemos o quê? Deus criando o universo, nós vemos a rebelião do ser humano, nós vemos Deus prometendo a restauração e nós vemos Deus cumprindo em Cristo, então, o que? Aquilo que Ele prometeu de restaurar a sua criatura. Isso é fundamental ao ler uma genealogia, ter a ideia, ter na cabeça que esses elementos ali fazem parte de uma história única e que poderíamos então mencionar os nomes até chegarmos ali ao ponto mais alto da história bíblica, que é a encarnação do Filho de Deus. Ok? Eu fico por aqui. Deus abençoe. Quem sabe eu ainda faça mais algum vídeo sobre esse assunto e conversamos um pouco mais sobre isso. Qualquer coisa, coloca aqui possíveis perguntas, possíveis dúvidas e vamos ali trocar impressões. Um abraço. Tchau, tchau.